Olá! Hoje a gente vai mergulhar no relatório de setembro de 2025 de um fundo imobiliário bem conhecido, o Kinea Índices de Preços, o KNPI 11. Nossa fonte aqui é o relatório oficial da Kinea Investimentos, que é a gestora do fundo, né? Um documento cheio de dados sobre como ele foi e o que tem dentro dele naquele mês. E a ideia é essa mesmo, tirar o principal desse relatório. A gente quer entender como o fundo está investido, quanto rendeu, o que tem de novo e o que isso quer dizer para quem investe ou acompanha, né? Vamos nessa hora de decifrar o KNPI 11. Para começar, o básico. O objetivo do KNPI 11 é investir mais em ativos imobiliários de renda fixa que acompanham a inflação, principalmente o IPCA, sabe? O foco principal são os CRIs, os certificados de recebíveis imobiliários, buscando aqueles com risco de crédito mais baixo. E os números de setembro de 2025, eles são grandes. Patrimônio líquido de 7,31 bilhões de reais. É um gigante, sem dúvida. Sim. E quase 72 mil cotistas, para ser exata, 71.968. A cota patrimonial, que é tipo o valor contábil, fechou em R$ 91,24. Mas olha só que interessante, a cota de mercado, o preço na bolsa mesmo, fechou setembro em R$ 87,77. Quer dizer, o fundo estava sendo negociado mais barato que o valor patrimonial. O que isso geralmente indica? Esse deságio, né, essa diferença entre o valor de mercado e o patrimonial, ela pode acontecer por vários motivos. Pode ser o mercado precificando algum risco futuro, ou o nível das taxas de juros no momento, que mexe com a atratividade dos fundos imobiliários, né? Entendi. Ou até questões de liquidez do próprio mercado. Para quem compra na bolsa, esse deságio pode ser visto como uma chance, né, de comprar a cota por menos do que ela vale em tese e talvez ganhar se essa diferença diminuir. Mas, claro, garantia não existe. Faz sentido. Continuando aqui com os dados, em outubro o fundo pagou 0,60 por cota de rendimento referente a setembro. Isso deu um total de uns 48 milhões distribuídos e vale lembrar da isenção de IR para pessoa física, né? Se seguir as regrinhas. Exato. A liquidez na bolsa também foi boa, 7,5 milhões por dia em média. E falando da carteira de CRIs, 2 pontos importantes. A taxa média, que eles chamam de marcado a mercado, estava em IPCA mais 10,54% ao ano, e a duration média, que mede a sensibilidade a juros, né, era de 3,7 anos. Isso. Essa taxa de IPCA mais 10,54%, marcada a mercado, é bem alta. Reflete um momento de juros elevados, claro, mas também o spread, o risco de crédito embutido nesses CRIs. E a duration de 3,7 anos. Bom, ela indica uma sensibilidade, digamos, moderada às variações dos juros mais longos. Quanto maior a duration, mais o preço da carteira balança com a mudança nos juros. Tá. E o tamanho do fundo, esses 7,3 bilhões, coloca ele fácil entre os maiores FIIs de papel do Brasil. Agora, para onde vai todo esse dinheiro? A alocação que o relatório mostra é 107,6% do patrimônio em CRs, 1,0% em LCI e 1,3% em caixa. Peraí, 107,6% em CRs, como assim investir mais do que tem? Ótima pergunta. Isso aí revela uma estratégia chamada alavancagem. O relatório explica, acho que na página 8, como operações compromissadas reversas. Em setembro, essa alavancagem era de 9,9% do patrimônio líquido. Certo. Basicamente, o fundo pega dinheiro emprestado, usando os próprios CRs como garantia, para poder investir um valor maior do que o capital que os cotistas colocaram. Ah, entendi. O objetivo: tentar turbinar os retornos. Se o custo desse empréstimo for menor que o retorno dos ativos extras que o fundo comprou com ele, o lucro aumenta. Só que... Tem um lado B, né? Exatamente. A alavancagem também aumenta o risco. Se os ativos caírem de preço ou o custo da dívida subir demais, o prejuízo também é maior. A Kinea diz lá no relatório que monitora isso de perto e que achava esses 9,9% um nível ok para o momento. Entendido. É aquela história, né? Mais risco, mais retorno potencial. Precisa de cuidado. E dentro desses CRIs, a concentração no IPCA é enorme. 97,8%, uma parte mínima está em Selic, CDI e GPM. O foco total é na proteção contra a inflação do IPCA mesmo. E a diversificação por setor imobiliário, como tá?
É bem variada. Olha só, shoppings com 29,3%, escritórios coladinho com 29,0%. Bem equilibrado entre os dois, né? Sim. Aí vem logístico com 23,1%, depois residencial com 7,3%, um tal de residencial pulverizado com 5,6% e outros setores com 5,7%. É curioso ver shoppings e escritórios ainda com quase 60% juntos, né? Mesmo com todo o boom da logística. É verdade. Essa diversificação ajuda a diluir riscos, né? Se um setor vai mal, talvez outro compense. Essa fatia grande em escritórios e shoppings pode ser pela história das operações de CRI, mas também pode ser que a gestão ainda veja valor neles, apesar de tudo que se fala de home office e e-commerce. Certo. Bom, essa é a foto geral da carteira. Mas e o que aconteceu nesse mês de setembro? O fundo não ficou parado, fez novos investimentos, foram 16 milhões no total. Foram duas operações principais que eles destacaram, uma de 9,5 milhões num CRI chamado Galeria, pagando IPCA plus 9,00%. É uma operação de home equity, sabe o que é? Sim, é quando o empréstimo é garantido pelo imóvel residencial da própria pessoa que pegou o dinheiro. Isso. E aqui o detalhe é a estrutura. O KNIP 11 comprou a parte sênior, que recebe primeiro. As partes mezanino e júnior ficam como uma proteção, um colchão para a primeira perda, caso alguém não pague. É uma segurança adicional importante nesse tipo de crédito pulverizado. Exato. A outra compra foi de 6,5 milhões de reais no CRI Tenda, a IPCA plus 9,90%. Esse é lastreado numa carteira de créditos da construtora Tenda, que tem ações na bolsa. A estrutura é pró-soluto. Pró-soluto significa que o risco do cliente final não pagar é todo do fundo, né? A Tenda vendeu o crédito e recebeu à vista. Isso. Mas para diminuir esse risco, tem garantias extras, tipo mais recebíveis do que o valor da dívida e um fundo de reserva. Faz sentido. São duas operações interessantes, mostram estratégias diferentes, uma no crédito para pessoa física com proteção estrutural, outra no risco de crédito de cliente de construtora, mas com reforços. Falando em resultado, a gente já falou do dividendo de 0,60 pago em outubro, né? Referente a setembro. Isso deu um retorno de 0,58% se a gente olhar a cota média de entrada histórica do fundo. Quando a gente compara com o CDI do período, deu só 48% da taxa DI. Mesmo se tirar o imposto, dá uns 56% do CDI. Parece pouco para um fundo de crédito, não? Qual a explicação? Olhando só o percentual do CDI, 48% parece baixo mesmo. Mas o pulo do gato aqui, como a gente já falou, é o indexador do fundo, IPCA na maior parte. O dinheiro distribuído em outubro veio do resultado de setembro, que por sua vez foi muito afetado pela correção monetária dos meses anteriores. A inflação baixa! Exatamente. O relatório mesmo fala que o IPCA de julho, 0,26%, e principalmente o de agosto, que foi negativo, menos 0,11%, foram extraordinariamente baixos e atípicos. Como a correção pela inflação é uma parte grande do ganho desses papéis, o IPCA baixo ou negativo derruba o resultado para distribuir no curto prazo. Entendi. Se você olhar a tabela na página 5 do relatório, vai ver que esse dividendo de 0,60 foi menor que o dos meses anteriores. É o reflexo direto desse IPCA mais fraco. Faz todo sentido agora. E olhando a DRE, a demonstração de resultados, lá na página 4, o resultado que o fundo gerou em setembro foi 0,59 por cota. Distribuíram 0,60. Usaram um pouquinho da reserva de lucros, que estava em 0,76 por cota. Isso mostra que tem uma gordurinha ali para ajudar nesses meses mais fracos, né? O Banco Central, na época, via riscos para a inflação para os dois lados. Tinha a preocupação com as expectativas de inflação subindo, a inflação de serviços que não cedia, o câmbio, tudo isso podia puxar para cima. Mas, por outro lado, se a economia mundial ou aqui dentro desacelerasse mais, ou se as commodities caíssem de preço, isso podia puxar a inflação para baixo. A previsão do mercado por IPCA de 2025, que eles citam do Focus, era 4,81% ao ano. Ou seja, um mar de incertezas para a inflação que é justamente o motor do KNIP 11. Entendi. Mas apesar desse cenário meio turvo e do rendimento menor por causa da inflação baixa, a Quineia fez questão de dizer no relatório que
A carteira de investimentos do fundo permanece saudável, sem problemas de crédito relevantes. Isso é importante, né? Uma mensagem da gestão. Com certeza. Passa uma tranquilidade quanto à qualidade dos ativos em si. E para quem quiser fuçar mais ainda, a Quineia tem umas ferramentas legais. Um dashboard interativo no site deles, bem completo, e vídeos todo mês com comentários. Os links estão lá no relatório. Agora vamos dar uma olhada mais de perto nos tipos de CRIs que tem lá dentro. São 119 operações. Não dá para ver uma por uma, claro, mas a gente pode pegar uns exemplos dos setores principais, que estão a partir da página 10. Por exemplo, em escritórios. Tem CRI de prédio corporativo top, tipo o Eldorado Business Tower, que é AAA, ou operações com lajes na Faria Lima. Locais premium, né? Sim. E as garantias mais comuns são a alienação fiduciária do imóvel, cessão fiduciária dos aluguéis, fundo de reserva e aqueles covenants, as regras contratuais, tipo limite de endividamento sobre o valor do ativo, tal do LTV. No setor de shoppings, tem CRI com garantia em vários shoppings juntos, tipo Gazit Malls, ou em shoppings específicos já maduros, JHSF Malls. As garantias são parecidas com as de escritórios. Logística, que está bombando, tem CRI de galpão alugado para o Mercado Livre em Cajamar, ou de centro de distribuição da Via Varejo, muitas vezes com contratos longos, atípicos. Aqui a garantia principal costuma ser o próprio galpão ou CD em alienação fiduciária. Isso dá uma segurança boa. A garantia real do imóvel é forte nesse segmento. No residencial, tem operações que dependem mais do risco da construtora, como CRIs da MRV, e outras de projetos de alto padrão, tipo JHSF Boa Vista Estes. E aquele residencial pulverizado, que inclui o home equity, que a gente falou, créditos, galeria, e as carteiras pró-soluto, tenda. A sacada aqui é espalhar o risco em muitos créditos pequenos, né? E aquela estrutura de tranches, sênior, mezanino, júnior, é chave para proteger quem está na sênior, como KNP11, das primeiras inadimplências. Exato, a subordinação absorve as primeiras perdas. E por fim, em outros tem de tudo um pouco. CRI do Hotel Hilton Copacabana, CRI de aluguel de hospital da Rede D'Or, mostra que a carteira é bem diversificada mesmo. E é fundamental entender o papel dessas garantias todas que você mencionou. A alienação fiduciária do imóvel, por exemplo, se não pagarem o CRI, o credor pode tomar o imóvel para quitar a dívida. A cessão dos aluguéis garante que o dinheiro do inquilino vá direto para o pagamento do CRI. Fundo de reserva é um caixa para emergências. E os covenants, tipo LTV, evitam que o devedor se endivide demais. Certo. Cada mecanismo desses tenta diminuir o risco para o investidor do CRI, que no fim das contas é o fundo, o KNP11. Analisar bem essas estruturas é parte do trabalho da gestora. Perfeito. Mudando um pouco de assunto, e a negociação das cotas na Bolsa? A liquidez do KNP11 parece ser um ponto positivo. Em setembro, negociou muito, 166,34 milhões no mês todo. Dá aquela média de 7,56 milhões por dia que a gente falou. O gráfico no relatório mostra que isso vem se mantendo. É uma liquidez excelente para um FII. E voltando àquela história do deságio, da cota na Bolsa R$ 87,77, abaixo da patrimonial, R$ 91,24. Aquela tabela de sensibilidade na página 5 ajuda muito a entender o que isso significa para o retorno de quem compra na Bolsa. Ela mostra como o yield que se espera ganhar acima do IPCA, muda conforme o preço que se paga pela cota. Explica melhor isso. Quando você compra com deságio, como estava no fim de setembro, o seu retorno potencial aumenta. O relatório mostrava lá, por exemplo, que comprando a cota R$ 87,50, o retorno implícito esperado seria de IPCA plus 11,76% ao ano, isso antes da taxa de administração. É um retorno maior que a taxa média da carteira em si, que era IPCA plus 10,54%. Ah, entendi. Porque além do rendimento dos CRIs... Exato. Além do rendimento normal dos papéis, quem compra com deságio pode ter um ganho extra se, no futuro, o preço da cota subir e se aproximar do valor patrimonial. Claro, não é garantido que isso vai acontecer, Depende de muita coisa, do desempenho dos CRIs, do humor do mercado, mas o potencial existe ali. Excelente explicação. Então, para a gente amarrar tudo, temos um FI de papel gigante,
super focado em CRIs indexados ao IPCA, tem uma diversificação boa de setores, embora com mais peso em escritórios e shoppings. Ele usa um pouco de alavancagem de forma controlada para tentar ganhar mais. O rendimento recente sofreu com inflação baixa, mas a gestão diz que a carteira está saudável em termos de crédito. E o deságio na cota, naquele momento, podia significar um retorno potencial maior para quem entrasse. Importante lembrar, esse relatório é uma foto de um mês, setembro de 2025. Para tomar uma decisão, tem que acompanhar a evolução disso, olhar o cenário macro, principalmente o que se espera para a inflação e juros, e quem sabe até tentar entender melhor o risco de alguns dos CRIs maiores ali dentro. Uma análise contínua, né? Isso. E para fechar, queria deixar uma provocação para a gente pensar. O relatório deixou claro como o fundo depende do IPCA, né? E também mostrou como tinha muita incerteza sobre a inflação lá na frente. Pensando nisso, e se a inflação surpreendesse para cima nos próximos anos? Ou, ao contrário, ficasse muito baixa por muito tempo? Como isso poderia mexer não só com os dividendos do KNP11, mas também com o preço da cota dele lá na bolsa? É uma pergunta-chave para avaliar esse tipo de investimento. Ótima reflexão final, fica aí para a gente pensar. E lembrando da dica, quem se interessou, vale conferir o dashboard e os vídeos da Quínia que o relatório menciona. Com isso, a gente fecha a nossa análise do relatório de setembro de 2025 do KNI 11.